delegada Eugênia Villa. Nós vamos conversar com ela sobre esse novo momento das delegacias especializadas da mulher, que agora funcionam 24 horas. Vão funcionar 24 horas por dia, quer dizer, a mulher que se sentir, que for vítima de violência, que precisar dos serviços das delegacias especializadas, essa mulher pode procurar a qualquer hora do dia ou da noite uma delegacia. Delegada, obrigado pela participação. A senhora sabe que a minha admiração pelo seu trabalho é muito grande, pela sua competência, pelo papel que a senhora tem no combate à violência contra a mulher, na preservação dos direitos da mulher. A gente sabe que a senhora é consultada e convidada para mostrar essa experiência em outros estados do Brasil. O Piauí é pioneiro nessa questão das delegacias, de toda essa estrutura montada para dar essa proteção à mulher. E agora mais um passo importante, que é o funcionamento 24 horas das delegacias. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos e todas. É um grande passo. É um passo que abre a delegacia, um atendimento especializado de forma ininterrupta. Então, todas nós poderemos nos socorrer, pedir socorro. Sabemos, então, que agora nós temos um local para irmos, assim como um pronto-socorro. Nós sabemos que nós temos UBSs, não temos? Em todo o estado do Piauí. Então, agora nós vamos ter delegacias com salas especializadas e delegacias da mulher abertas ininterruptamente. Isso é espetacular. Agora, delegada, tem também, lendo sobre o assunto, e a gente sabe que, infelizmente, nós não temos a delegacia da mulher em todos os municípios do Piauí. Verdade. Né? E aí tem critérios. Por exemplo, se é uma cidade que não tem a delegacia da mulher, só tem uma delegacia, aquele atendimento tem que ser feito prioritariamente por uma policial mulher. Sim. Quer dizer, tem todos esses critérios que devem ser observados de acordo com a estrutura disponível no município. Verdade. Você tem toda a razão. Nós só temos 13 delegacias no Piauí, 4 na capital e 9 no interior, nas principais cidades, nas mais populosas. Especializadas, né? Mas veja, nós tivemos uma experiência que eu gostaria de falar para ti em Corrente. Em 2021, nós fizemos uma oficina de segurança orgânica, de contra-inteligência, e na audiência pública, na nossa audiência organizacional, foi uma agente de polícia mulher para esse nosso encontro, né? Na época eu fiquei até, poxa, por que o delegado não veio? Ele estava muito ocupado, só tinha um delegado na época, né? E veio essa agente de polícia recém-ingressa na polícia. E eu pensei, o que essa moça vai dizer para mim? Pois bem, ela me disse o suficiente para nós elaborarmos um relatório de risco e conseguirmos do Ministério Público uma sala lilás. Então veja, ela me falou coisas que eu não havia, é por isso que eu lhe digo que a realidade empírica, né, é que nos fornece esses elementos. Então, a Corrente, até 2021, não tinha tido nenhuma policial mulher, você acredita? Até 2021? Até 2021 não havia passado na Delegacia Regional de Corrente nenhuma mulher policial. E essa menina que assumiu, ela me pediu socorro, ela disse, delegada, nós estamos tendo muitos casos de violência sexual. As mulheres estão vindo, eu digo, é porque você está trazendo sororidade. Imediatamente nós interpretamos a realidade, colocamos isso no nosso diagnóstico de análise de risco e nós, então, propusemos que ali tivesse um atendimento especializado. E o Ministério Público, o que ele fez de Corrente? Ele despendeu todos os esforços e as transações penais para que aquele recurso fosse financiar uma sala lilás para a delegacia de Corrente, aproveitando então essa moça, essa agente de polícia que podia ouvir com sororidade, ouvir as mulheres e tratar essas demandas especificamente. A gente sabe, inclusive, que a ausência de uma policial feminina, por mais necessidade que a mulher sinta de denunciar, isso pode inibir. Inibe, Douglas, inibe, porque a maior parte das demandas são sexuais. Então, como é que eu vou ter liberdade para falar com um delegado
que vai espelhar o meu agressor. Então, inibe. Até com mulheres. Veja, eu me lembro daquele evento de Castelo, do Piauí, em que nós fomos até o HUT, as meninas negaram com veemência, até o final, a violação sexual. Quer dizer, negaram, elas não estavam no hospital do município, elas estavam em Teresina, no HUT, ali longe dos agressores, mesmo assim. Elas, é a tal da memória que você quer esquecer, Douglas. Eu que sou mulher, não é? O estupro, Douglas, ele não deixa marcas no corpo. No corpo a gente esquece, a gente trata, não é? Com medicações, etc. Mas o problema é a alma. É o dano psicológico que fica na gente. Então, as meninas esqueceram, elas quiseram esquecer, mas nós comprovamos através de materialidade do fato, né? Com a materialidade dos espermas, enfim, do conjunto probatório que demonstrou o estupro. Inclusive, essa questão do esquecimento, esse bloqueio, é explicado pela psiquiatria, né? É explicado. É orgânico, inclusive, uma forma de minimizar a dor, minimizar as consequências daquele ato violento. Né? Douglas, inclusive, então, como você vai relembrar fatos que te trazem recordações horrorosas, né? Tenebrosas, eu diria, ainda mais para um homem? Nunca. Uma mulher ela pode se abrir, sim, ela pode, não vou dizer nunca. Nós tivemos um agente de polícia, na minha pesquisa de mestrado, que ele conseguia relatos de mulheres espetaculares, porque ele sabia ouvir. Era uma comunicação não violenta. Então, também não adianta colocar uma policial mulher... Que não saiba... não adianta, não. Então, é preciso, por isso é que a própria lei já menciona, olha, é preciso formar. Então, é preciso nós termos uma formação para que a gente ouça aquelas mulheres. Às vezes, Douglas, a mulher só quer ser ouvida. Né? A demanda não é nem tanto policial, não, viu? Por vezes, a demanda, ela pode trazer mediações de conflitos, que não sejam crime. Que a gente consiga mediar aquele conflito, que é, por exemplo, a disputa pela criança, não é? Um bem, um patrimônio. Às vezes não é uma questão policial, e que ali a gente pode estar barrando um feminicídio. Barrando o feminicídio, evitar um futuro processo. Lesão corporal. A senhora falou sobre ouvir é muito importante. Eu estava recentemente acompanhando porque eu acompanho muito os grandes publicitários brasileiros, porque a primeira publicidade do Brasil é uma das melhores do mundo, né? E eu não acompanho esses publicitários, o Austin Oliveto, o Nils Anguanais, o Marcelo Serpa, não pela publicidade, mas porque são três publicitários que conseguem, nas entrevistas, nas palestras, conseguem passar uma visão de mundo, uma visão, como a senhora diz, empírica, prática, não só mercadológica da situação. E os Anguanais dizem o seguinte, olha, é preciso entender que a criança... Aí a senhora falando do ouvir. A criança, ela é educada não só pelos ouvidos, mas pela visão também. Não é? Pela visão. Então, por exemplo, se tem um filho pequeno de um amigo dele, o amigo dele bebe muito, e aí ele foi fazer o supermercado com um amigo, quando passou em frente a uma adega, o filho do amigo disse, papai, olhou para a adega. Ou seja, ele identificou que o pai bebe, né? Então ele deu esse exemplo. Um outro caso, eu fiz uma reportagem há muitos anos, que era uma reportagem sobre a questão dos profissionais do sexo, ou seja, homossexuais, mulheres, e o que é que eu encontrei, delegada, de comum nos relatos que eu obtive dessas pessoas. Todos eles diziam assim, olha, muita gente pensa que a gente só faz sexo, mas existe um grande percentual de clientes que nos procuram, e nós vamos a um motel, por exemplo, para conversar. Eles querem só conversar. É um problema em casa, é um problema no trabalho, é um início de depressão. Então a gente funciona, uma dessas mulheres me disse, a gente funciona às vezes como psicóloga ali, de conversar. E aí, como são pessoas também que dão a vivência, dão conselhos e tal. Então essa questão do ouvir é fundamental. Eu estava agora na Universidade Federal do Piauí, depois daquele episódio, não é, do feminicídio, e me convidaram para conversar com as alunas e os alunos da matemática que não estavam conseguindo retornar à sala de aula devido
a tristeza e o luto, né, profundo, elas não conseguiam. E nós fomos lá. E ao final, uma aluna, ela trouxe algo que eu levei inclusive para o STJ, né, no momento em que eu falei no STJ. Algo que nós, técnicos do direito, não visualizamos. E que as mulheres trazem para a gente. Ela disse, olha, eu sofri stalking aqui, stalking é perseguição, né? Por um colega, não foi professor, por um colega, e eu, delegada, eu sou obrigada a declinar o meu endereço no BO e eu, com toda o meu profissionalismo de professora da UESP, de processo penal, eu disse, olha, você é obrigada, e fui explicar tecnicamente. E eu disse, e aí eu olhei para ela e eu disse, nada disso, vamos desconstruir agora o meu discurso, não é nada disso. Não, vamos agora modificar essa tua... Porque é o seguinte, Douglas, no processo penal, a mulher é protegida, não é? Quando ela reduz, quando ela traz a residência dela, fixa o juízo competente para julgar a ação como uma forma de privilegiar a mulher. É uma prerrogativa, só que não é, Douglas. Se eu estou sendo perseguida por um homem que eu não conheço, não é? Eu estou com medo, agora ele vai conhecer onde eu moro. Claro, está lá o endereço. Poxa, Douglas, entende? Então eu disse, você tem toda a razão. Isso é o que a gente chama, Douglas, de julgamento com perspectiva de gênero. Interpretação com perspectiva de gênero, que está sendo agora obrigatório pelo STJ. O STJ vai adotar no CNJ esse manual de julgamento com perspectiva de gênero, ou seja, virar essa chave, a gente tentar olhar, não é, essa perspectiva de gênero, de relações de poder. Quer dizer, isso que, trocando em miúdos, é como se a gente dissesse o seguinte, olha, os processos com perspectiva de gênero têm particularidades. Isso. Eles não podem ser tratados como processos comuns. Isso. Eles têm particularidades. Quais as particularidades? São aquelas particularidades que protegem a mulher, até no processo físico. Exato. A própria Lei Maria da Penha, que é uma lei que protege mulheres, ela fixa o domicílio da vítima como o juizado competente. Aí eu pergunto, isso é proteger a mulher? Não, não é. Então, nós precisamos rever toda essa legislação, não é? Então, quando a lei que cria a delegacia e estabelece capacitação, não é por outro motivo, é para realmente girar essa chave. Então, não adianta abrir muitas delegacias da mulher e eu não ter um pessoal capacitado para ouvir, numa perspectiva mediadora, numa perspectiva de compreender o campo léxico daquela mulher, ou seja, eu adentrar naquele campo dela. Muitas pessoas nas minhas redes sociais, quando eu digo, olha, não julgue, a pessoa me entende mal. Eu não julguei, delegada. Olha, julgou. Quando a pessoa diz assim, por que você fez isso? Não pergunte. Ouça. Ouça aquela mulher até o final. Ela tem as condições dela, não é? Então, se você não ouvir, se você bloquear, ela não vai te falar mais nada, como você bem mencionou. Que as crianças, elas têm sensações lúdicas, né? Então, as crianças, nós sabemos na polícia, né? Elas compreendem coisas que nós esquecemos de ver. A areia, o sol, o caranguejo, a gente vai ficar vendo gente andando com o carro, andando com a sunga, com o biquíni, e ver o principal. O principal. Agora, eu estava dizendo assim, é mais complicado você criar uma delegacia especializada da mulher, com toda a estrutura necessária, mas também com toda a estrutura de profissionais preparados para trabalhar, do que criar uma delegacia especializada em combate ao crime organizado. Porque, por exemplo, a transformação do GRECO em DRACO, o Departamento de Repressão e Ação do Crime Organizado, tendo no guarda-chuva diversas delegacias, como a delegacia que trabalha a questão financeira, o rastreio de combate a crimes financeiros, as próprias delegacias especializadas em combate. Você já tem aqui, por exemplo, vários policiais especializados em combate a facções criminosas. Agora, criar essa estrutura, como a senhora é uma especialista e conhece, de pessoas capacitadas, em especial policiais mulheres, delegadas mulheres, mas até homens também, isso demanda um tempo, né? E aí, delegada, a gente já conversa há muito tempo, eu e a senhora já Mas eu queria pedir permissão para você dizer que existe algo em comum entre o alvo da facção e a mulher vítima. Eu estudo também facção. Sabe qual é? É que a morte acompanha a pessoa. Então, aquela mulher, ela vai ser assassinada aonde ela estiver, porque é a condição de mulher. E a vítima da facção acompanha o próprio sujeito, aonde ele estiver. A morte acompanha ele. É isso que nós estamos descortinando nos nossos estudos de risco.
né? Então, aquela pessoa que morre em detrimento, né, em razão de ser faccionado ou não, né, mas está nessa perspectiva, é tal qual a mulher. E existe um modo de matar, tal qual também o modo de matar uma mulher. Então, existe muita coisa em comum, ao contrário do que você imagina, né? Então, há muita coisa em comum e algo também que destoa. Então, aquele modo de matar é muito semelhante, porque é subjetivo, porque envolve objetivos, embora diferenciados, mas de poder, relações de poder. Delegada, a gente ouviu agora o governador Rafael Fonteles falando sobre educação. Sim. E eu gosto muito de ouvir também a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, eu tenho uma admiração muito grande por ela, e Leandro Carnal, e Luiz Felipe Pondé, Mário Sérgio Cortella, que falam muito sobre, seja filosofia, seja psiquiatria, mas muito essa questão do entendimento da pessoa, do que é dependência sentimental, do que é luto de uma pessoa viva, por exemplo, que são aspectos psicológicos e que têm uma consequência direta no dia a dia e na vida da pessoa. Mas todos, em resumo, dizem o seguinte: passa pela educação, ou seja, passa pela orientação na escola desde criança. Quando a gente olha os currículos escolares dos países, como a Estônia, por exemplo, o Japão e outros, ou são disciplinas específicas incluídas no currículo, ou os assuntos são inseridos em disciplinas que já existem e passam a ser tratados. Então, quando um homem e quando uma mulher, desde a educação infantil, começa a ter contato com o que é feminicídio, quais são as condições que levam ao feminicídio, o que é correto, o que é errado, a gente lá na frente, e aí a gente está falando de geração, não é da noite para o dia, lá na frente a gente vai ter um resultado prático, muito prático, de cidadãos e cidadãs com uma mentalidade completamente diferente. A senhora acha que essa é uma falha do Brasil nesse aspecto, que se discute muito, se sabe até disso, mas se não toma providência alguma? Olha, até se toma providência, né? A educação, para mim, é a chave. Porque só um parecido, a senhora foi chamada lá na Universidade Federal para os alunos e alunas de matemática. Foi. Não é? Mas, por exemplo, isso seria algo que deveria existir já desde Exato, lá atrás, mas uma hora vai, não é? E nós estamos lá dentro, viu? De uma forma discreta, eu estou até aqui publicizando algo que nós já fizemos várias reuniões com a pós-graduação da matemática e já construímos um protocolo simples para registrar BO, para que não se tolere nada. Eu disse lá, olha, eu disse para os matemáticos, né, a tolerância é -1 circulando, não é 0, é -1 circulando, então não vamos tolerar mais nada, chega. Né? Chega de tolerar qualquer tipo de violência. Então, nós nos reunimos diversas vezes, discretamente, com as professoras, mulheres, sem os homens, e nós formatamos um protocolo em parceria com a delegada Tânia, que é a delegada competente da DEAN. Vamos omitir o endereço. Então, o endereço vai ser UFP, endereço social. O Piauí vai ser pioneiro nisso. Eu declarei isso no STJ. Não é? É preciso alterar isso, é preciso proteger a parte mais frágil, que é a estudante. Proteger de quem? Dos professores, dos alunos, de quem seja, não é? De quem exerça uma ascendência ou um poder sobre aquela menina. Essa história de dizer, às vezes a estudante diz assim, vou ligar para a estudante, tá tudo bem, foi stalking, está sendo stalking, ou é um assédiozinho ali e tal. Mas deixa para lá que eu não quero confusão. Nada disso. Não. Nada disso. É uma cimentinha ali, mas depois se torna algo complicado. Delegada, esse caso dessa estudante, esse caso bárbaro, absurdo dessa estudante, aí é um caso que fica ali latente, e a gente tenta, mas não consegue esquecer. É algo, quando eu olho para a imagem dela, me dá assim, uma tristeza profunda de uma vida interrompida, de uma garota pobre, que conseguiu vencer através da educação, que tinha um futuro inteiro para frente, que era da minha área. Comunicadora. É da minha área, inclusive, sim. Comunicação social. E era um orgulho da família, quer dizer, a família tinha aquela referência. E eu queria aproveitar, já com esse distanciamento do fato ocorrido, e do que a senhora puder dizer, obviamente, o perfil do assassino.
é o perfil de um psicopata realmente? Era alguém que alguém que tem esse perfil psicopata, de fato? O que é que dá para dizer hoje sobre o assassino? Eu costumo dizer, olha, Douglas, eu não costumo dizer que o feminicida é psicopata. Ele é um homem como outro qualquer. Um homem de bem, um homem de família. Geralmente, o que eu vejo, né, eles sempre entram com incidente de insanidade mental. Para tentar... Fugir da... para tentar dizer, olha, ao tempo em que eu matei, eu não estava com a minha saúde mental completa, não é? Então, eles sempre entram, todos, é uma regra aqui no Piauí, todos os feminicídios que eu estudei. E os juízes, eles sempre encaminham para a junta médica, e a junta médica nega com veemência. Inclusive um que foi realmente quase atestado como psicopata, em que ele disse que sentiu prazer, né, em ter matado uma psicóloga aqui em Teresina. E né? Quase... Ele sentiu prazer e quando o delegado chegou, ele teria dito para o delegado, eu achei que vocês iam chegar com a imprensa, né? Então, ele tinha todo um estereótipo, né? Ou sinais de que poderia ser mesmo psicopata, e lendo livros de filosofia. Mas não, o assassino, o feminicida, ele não é psicopata, ele é mesmo assassino e ele tem que ser penalizado, porque o psicopata, mesmo o psicopata, ele vai sofrer pena. O direito penal não protege psicopata. Mas isso quer dizer, caracterizou a psicopatia, não interessa, vai sofrer pena da mesma forma. Vai sofrer, porém, na insanidade mental, ele pode ser beneficiado sim, se ao tempo ele comprovar que ao tempo que ele matou, ele não estava, naquele momento, com a saúde mental, né, completa, ele poderá ser beneficiado com a medida de segurança. E aí, então, Douglas, ele não vai ser penalizado, não, viu? Então, por isso é que ele não é doente mental, não. Esse rapaz... E não tem... não tem grau nenhum de psicopatia, como a senhora falou, é uma pessoa normal, uma pessoa consciente, ele, inclusive... pós-graduação, quer dizer, uma área complicada que é a matemática. O que é que impulsionou, delegada? Por exemplo, se a gente olhar o crime, meu Deus do céu, quer dizer, durante uma festa, na universidade, numa sala, sai com o corpo, diz que bebeu demais, os seguranças veem, quer dizer, meu Deus do céu, se a gente olhar do ponto de vista operacional de alguém que quer esconder um crime, ele cometeu todos os erros que se possa imaginar. Douglas, no meu entendimento, Douglas, o feminicídio, se você for procurar uma explicação para qualquer feminicídio, é um ato de poder, de controle, é isso, né? Você pode entender como isso, é a única forma de você compreender o assassinato de uma mulher, de qualquer mulher, e pode acontecer em qualquer lugar. Né? Qualquer camada social. Qualquer camada social. Então, é o prazer e é a necessidade do controle de um corpo de uma mulher. Isso é o feminicídio. No caso desse rapaz, foi o feminicídio sexual. Só não foi sistêmico porque não retirou nenhum membro dessa menina. Mas foi um feminicídio sexual. Então, ele utilizou, né, certamente, o sexo para matar essa menina. Então, não se utiliza arma de fogo? Não é? Nós não temos instrumentos? Aquela criança de 2 meses que foi estuprada e morreu em decorrência do estupro, ela foi assassinada. Porque não é possível que uma pessoa não compreenda que você fazer sexo com uma criança de 2 meses, você não esteja com uma arma de fogo apontada para essa criança. Se dado um tiro na cabeça ou não é? Criança, você não acha a mesma coisa? Então é isso, o estupro, ele tem que ser reconsiderado. Falei também isso na STJ, né? É preciso gerar essa chave. Então nós não somos uns corpos para sermos apenas considerados como de prazer para os homens, né? Então isso aí, o estupro, ele, nesse caso, deixa de ser estupro para ser feminicídio mesmo. Mas foi considerado estupro acumulado com feminicídio, né? Mas, no meu entender, ainda entrava a tortura. Essa menina foi torturada. Isso aí é tortura. Ele praticou, no meu entendimento, como cientista que sou, não é? Criminóloga, teve a tortura, atos de tortura em relação a Janaína. E aí, a gente imaginar, né, falando de educação, mas aí aqueles que não querem entender que é importante esse processo de educação,
mas ele era um pós-graduando, quer dizer, como é que faz? Bom, mas são exceções, né? Assim, no geral, se a gente for considerar esses casos, a gente tem, como a senhora disse, pessoas mais qualificadas, e casos de juiz já que matou uma mulher, tem, mas se a gente pegar de um modo geral, esse trabalho educacional feito desde criança ajuda a formar a personalidade e tal. Agora, isso, delegada, nosso tempo está já esgotado, mas eu queria fazer essa última pergunta. Considerando, por exemplo, alguém muito qualificado, alguém que tem um entendimento muito claro da realidade, que teve oportunidade de acesso à educação, curso superior, pós-graduação, que trabalha em empresas ou então trabalha na sua própria empresa, no seu próprio negócio, quando você conversa, você percebe o grau de bagagem cultural daquela pessoa. Aí, de repente, você se surpreende com essa pessoa cometendo um feminicídio da forma mais brutal que se possa imaginar. Aí vem aquela pergunta, eu nunca imaginei que essa pessoa fosse capaz de cometer isso. Na verdade, isso ainda é um pouco de herança da época colonial, ou seja, do escravismo, da Casa Grande, da Senzala. Quer dizer, ainda são resquícios desse período que insistem em permanecer presos em determinados integrantes da sociedade atual? Eu não te diria se ainda é, não. É a grande vertente, é a colonialidade do poder, né? Do homem, do macho, do patriarcado. É o sistema patriarcal. Você falou tudo. É o patriarcado. Então, o patriarcado, ele traz para ti, Douglas, né, a necessidade de você ser o gestor da tua família. Se você não for o gestor da tua família, você está fracassado socialmente. Ele entende, e esse tipo de gente entende gerir a família como fazer o que quiser, mandar, estuprar a filha. Sim, você é proprietário de tudo. Então, as mulheres da tua família fazem parte da tua propriedade. Não era assim? Era. Então, nós mulheres tínhamos que ter o quê? A autorização para tudo. Para fazer qualquer negócio, para qualquer coisa, nós tínhamos que ter autorização do patriarca, né? Então, isso é uma cultura remanescente, tanto é que o feminicídio, ele é típico da América do Sul. Você não vê o feminicídio tão presente na Europa. Então, é típico de países que foram colonizados. Tem isso. É sempre uma aula, viu, dona Aida Maciel, a delegada Eugênia Vila. Não, eu queria passar o programa todo, às 2 horas, viu? Mas nós vamos depois marcar um programa especial para discutir com a delegada. Sempre um prazer receber a senhora aqui. Acho que é brindar os nossos telespectadores e telespectadoras com essas informações que são importantes e são necessárias e extremamente úteis para que a gente possa, aos poucos, trabalhando, mesmo usando aqui a Estação Popular, o trabalho de formiguinha, mas é importante permanecer com esse trabalho para mudar essa realidade. Muito obrigado pela presença, delegada, mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigada. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa para a senhora também, para toda a família.